minha gente! Vocês acharam que o mar tava pra calmaria? Não tá não! O senhor Leonardo Meneghetti tá em Buenos Aires e foi buscar o novo técnico do Esporte Clube Internacional. Se você chegou de Marte agora, tava dormindo que nem o Ribeiro Neto ontem à noite, sério? Pois é sério, é verdade! Mano Menezes não é mais treinador do Esporte Clube Internacional, foi demitido ainda durante a noite de ontem. E agora a ampulheta virou. E agora o Inter está trazendo um velho conhecido dos colorados. Eduardo Cudê está acertado com a diretoria do Esporte Clube Internacional para esse restante de temporada. Olha, eu nem preciso te dizer que o debate vai ficar louco, insano aqui com o senhor Fabiano Baldasso, que deve destruir o Cudê, xingar, ele vai manter a coerência, né? Xingar, dizer que o Cudê não pode pisar no pátio do Beira-Rio, ele vai fechar o aeroporto lá em Ezeiza, vai ser um negócio inacreditável, é o que eu imagino também. Fica conosco porque a partir de agora tem Donos da Bola na sua tela. E na sua tela também entra enquete, que você pode ir lá no nosso canal do YouTube, se você já não está lá, por favor te inscreve no canal e deixa teu like. A enquete do programa que vai entrar aqui na tela. Aê, gurizada! Torcedor colorado, você aprova a contratação de Eduardo Chacho Cudê? Sim, fez um bom trabalho no Inter. Não, deixou o clube na mão em 2020. Tô doido pela resposta do Baldacinho. Mas só, Michele Silva tá na Central Bandeirantes do Esporte. Fale o que aconteceu nas últimas 12 horas do Esporte Clube Internacional. Falo sim, JB. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola da TV e da Rádio Bandeirantes. O Internacional, na noite de ontem, anunciou a demissão do técnico Mano Menezes e também a saída do seu auxiliar Sidney Lobo. E tem a informação que a gente vem apurando com a nossa reportagem, com o Lucas Dias, com você, JB, é de que Eduardo Cudê é o ficha 1, o grande favorito para ser o substituto de Mano Menezes no Internacional. E também tem a tendência de que esse negócio seja oficializado ainda nessa terça-feira e que ele chegue em Porto Alegre também nessa terça-feira. E já te digo, JB, já dei uma olhada ali nos voos e tem uma previsão de voo chegando de Buenos Aires para Porto Alegre hoje, 5 para as 8 da noite. Ai, 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 a galera vai fazer um plantãozinho no aeroporto, mas ó, Chacho Cudê da outra vez veio, ó, dirigindo o seu Audizinho A4 preto lá de Buenos Aires até aqui, então não duvide. Ele mete um 120 no retão e tamo junto. Fabiano ou Baldasso, todo mundo que tá... Nós somos todos periféricos aqui, quero avisar vocês, abre aqui, Chiclete. O Ribeiro Neto tá aqui falando sério pra todo mundo. Valeu! Sério, o mano caiu. É, isso aí, temos um meme, né, Ribeiro? O Danielzinho tá aqui conosco, o Calvin Correia, mas quero dizer que vocês não servem pra nada nesse programa. Sim. Todo mundo quer ouvir Fabiano Baldasso. Eu, João Batista Filho... Não te coloca nada. Não, te coloca nesse pacote aí, velho. Eu tô aqui, eu sou figurante, eu não sirvo pra nada. Todo mundo aqui, ó, foca nele. Todo mundo quer ouvir o marido traído. Marido traído. O que você tem a dizer? Cara, é de conhecimento das pessoas que eu não gosto do Eduardo Cudê como treinador. Sério? Eu, inclusive, odeio o Eduardo Cudê como treinador e não queria que ele colocasse mais os pés no Beira-Rio, não só pelo trabalho ruim que ele fez aqui, mas por ter traído o Internacional e deixado o Inter na mão lá em 2020. Não gostei do trabalho dele, acho que ele não fez bom trabalho em lugar nenhum depois que saiu da Argentina e não acho a melhor escolha, acho um erro a contratação do Eduardo Cudê. Mas eu também admito que a mexida no ambiente, a bagunça estabelecida no momento pode ter fatores positivos no que diz respeito à remobilização do grupo, e nisso o Cudê é muito bom. E a confirmação do Cudê é iminente, a qualquer momento nós teremos o Cudê como novo técnico do Internacional. Baldasso, e agora? Gente, eu ontem mesmo aqui dei um discurso sobre a divisão da torcida do Inter. Se tu perguntar neste momento para qualquer colorado sobre o Eduardo Cudê, não vai ter um colorado entre os 8 milhões de vermelhos que vai dizer o seguinte, não sei, acho mais ou menos. Não. Ou tu vai ouvir de um colorado, eu odeio o Eduardo Cudê, ou tu vai ouvir, eu amo e eu sou apaixonado por Eduardo Cudê. Não existe meio termo entre nenhum colorado sobre Eduardo Cudê. Eu estou entre os que odeia. Pois é, Baldasso, mas agora ele vai ser o novo técnico do Internacional. Ontem, voltando, eu dei um discurso aqui sobre a divisão da torcida do Inter. Tinha gente trocando socos no Beira-Rio por conta dessas divisões que acontecem nos últimos anos.
em que colorados se dividem em combos de opiniões, um para cada lado e um fica guerreando com o outro. Isso é absolutamente nocivo para o Internacional. Então aqui, o Fabiano Baldasso, que odeia o Eduardo Cudê, tem a dizer especialmente para pelo menos a metade da torcida do Inter, que também odeia o Eduardo Cudê, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A partir do momento que Eduardo Cudê foi confirmado como técnico do Internacional, eu só vou fazer uma coisa. Tchatcho. Seja bem-vindo novamente no Internacional, Tchatcho. Faça um grande trabalho no Internacional e conquiste a Libertadores da América para este povo tão sofrido e tão sedento por títulos. Vai ter análise, crítica quando houver a necessidade e o elogio quando for bem, como todos os outros tiveram. Não existe mágoa, nem nada pré-estabelecido que vai me fazer ter uma análise viciada em relação ao trabalho do Cudê. Estou torcendo por ele. Sabe por quê? E isso vale para todos os colorados que estão assistindo. Eu não torço pela minha tese, eu não torço para a minha opinião, eu torço para o Inter. E os que amam e odeiam o Cudê neste momento devem estar todos unidos, torcendo para Eduardo Cudê, o Tchatcho, fazer um grande trabalho no Internacional. Eu quero divergir um pouquinho do Baldasso num aspecto que, até por um dever de justiça, o Baldasso usou o termo traição do Eduardo Cudê, né? Mas é preciso a gente relembrar o Eduardo Cudê na sua chegada no Inter. Quando se falava em Pastore, Lucas Prato... Ah, mas teve uma pandemia, né? Nacho Fernandes... Mas tentaram, Nacho. E é preciso entender, e até mesmo antes da pandemia isso acontecia, o presidente na época, Marcelo Medeiros, falava da dificuldade financeira do Internacional. Eu me lembro que eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube lá, os caras me detonaram, eu disse, ele sabe que era justamente sobre isso. Nomes que estavam sendo especulados ao mesmo tempo em que o presidente do Inter na época dizia que os recursos eram escassos. Então, claro, o Eduardo Cudê não saiu bem do Internacional, isso é fato, né? Mas teve o outro lado da história também. Daqui a pouco fica só na conta do Eduardo Cudê, ele veio para um projeto que não foi colocado em prática. O problema é que depois ele foi o Eduardo Cudê, que foi no Inter, que foi no Atlético Mineiro, começou a reclamar, questionar, e aí a situação ficou um pouco mais complicada para ele, né? Ainda assim, eu acho que não... Assim, o Baldasso falou sobre o Cudê não ter feito nenhum trabalho bom depois que saiu da Argentina. Eu acho que o próprio trabalho no Inter foi bom, né? O Inter, quando ele sai, o Inter era líder com um ponto a mais em relação ao Atlético Mineiro. São Paulo ainda tinha jogos a ser cumpridos, mas o Inter era o líder do Brasileirão, estava nas quartas de final da Copa do Brasil depois de eliminar o Atlético Goianiense, estava nas oitavas de final da Libertadores da América. A questão dos grenais talvez foi o que mais pesou, embora dos 6 grenais que ele disputou, 3 que ele perdeu foram no Campeonato Gaúcho, que é o campeonato que eu considero pelo menos de menos relevância. Não, mas perdeu, né, Carlos? Sim, perdeu. Não, tô colocando tudo isso aí. Na estatística tá lá, isso. Pouco importa. Na Libertadores teve um empate na Arena, foi o segundo Grenal dele. Se for pegar, por exemplo, o Mano Menezes, teve 2 Grenais comandando o Inter, perdeu os 2. O Cudê no segundo Grenal dele já teve um empate na Arena, naquele jogaço de bola que ficou depois marcado pela pancadaria e tal, as expulsões. Mas, pra mim, assim, o Inter não era o melhor time, melhor elenco para estar na primeira posição quando estava. Depois foi ultrapassado pelo São Paulo, do Diniz, que muitos também criticam, e depois o campeão brasileiro foi o Flamengo do Rogério Ceni, que também tem uma certa rejeição. Veja só como a história se repete, né, o JB. E aí eu concordo muito com o que o Baldasso fala em relação ao Inter, e essa era uma posição que eu externava já no ano passado, quando o Inter foi segundo colocado no Campeonato Brasileiro, que eu queria ver o Inter em 2023. Por quê? Porque eu entendia que o Internacional fez aquilo que eu não vejo o time ter condição de fazer, ou seja, ser segundo colocado no Campeonato Brasileiro. É verdade que o Inter em nenhum momento brigou pelo título. Só que tem um detalhe, o Eduardo Cudê fez a mesma coisa. Ele pegou um time que na situação em que ele se encontrava, ele não tinha condição de chegar onde chegou, e ele conseguiu fazer esse time chegar. Então, acho que esse talvez seja um ponto positivo em relação a essa chegada do Cudê. Eu quero só relembrar algumas coisas do que eu penso, as visões são diferentes e todas são respeitáveis. O trabalho do Cudê no Internacional, para mim, foi terrível. E eu explico por quê.
porque eu tenho muito claro na minha memória. O Cudê é contratado pelo Inter no final, em outubro de 2019, e não podia vir porque estava cumprindo o contrato com o Racing. O Inter botou o Zé Ricardo aqui. O Cudê abre o 2020 como técnico do Inter. Uma arrancada sensacional. Até a parada para a pandemia, o Inter voava, começou muito bem, estava tudo lindo, maravilhoso. O Inter faz um Grenal na Arena, que empata em 0-0 e dá um banho no Grêmio. Final de março, pandemia, para 4 meses. E o Cudê trabalhando no Beira-Rio, o grupo de jogadores do Inter fisicamente para que voltasse a pleno. O Inter volta, perde um Grenal para o Renato, que estava jogando futevôlei aí na praia nos 4 meses que ele estava trabalhando. Tá? Perde o Grenal, o Inter começa mal. O Inter tem um sprint no mês de setembro e chega à liderança do Campeonato Brasileiro, quando os seus principais concorrentes tinham 3 ou 4 jogos a menos porque disputavam outras competições e as datas, até por conta da pandemia, foram remanejadas. O Cudê deixa o Internacional, o Inter não jogava bem há um mês quando o Cudê deixa o Inter. Era uma derrocada. Nós criticávamos que o Cuesta chegava na linha de fundo e cruzava, essa era a única jogada do Internacional. Sim. Né? O Inter estava muito mal quando o Cudê vai embora tivesse ainda uma condição muito boa na tabela de classificação. Ele escolhe botar um time reserva na Libertadores e faz com que seja segundo colocado e enfrente o Boca, o que era uma iminente desclassificação do Inter. O Cudê deixa o Inter mal, deixa o Inter no pior momento que poderia ter deixado, porque estávamos às portas de decisões na Copa do Brasil e na Libertadores da América. E o Mano deixa o Inter em que momento? Mas o Mano já morreu. O Mano já era. O Mano já era. Então, assim, fora outra coisa, gente. O Cudê transformou o ambiente do Inter num inferno. O Cudê transformou o ambiente do Inter numa panela de pressão, reclamava de um grupo curto, agora sim ele tem um grupo curto. Lá ele não tinha, agora ele tem um grupo curto. Ele, numa pergunta sobre por que não mudou o time durante o jogo, ele chegou a dizer, eu olhei para o banco e não vi o Felipe Coutinho, desvalorizando completamente o grupo, brigou com o presidente. Ele não podia dizer isso, mas ele não estava errado. Brigou com o diretor executivo, brigou com todo mundo, o ambiente do Inter era um inferno. Eu considero o trabalho dele no Inter terrível, torço muito pro trabalho dele agora ser melhor. Ô, Daniel, tu e o Ribeiro vão se pegar no soco. Eu vou me pegar no soco contigo se tu chegar aqui e dizer assim, olha só, eu não tenho culpa, eu tô debatendo com o Ribeiro Neto e não com o PVC. Não, jamais eu diria isso, até porque é uma honra pro Ribeiro estar aqui. Tu poderia, eu só gostaria de falar no programa. Só isso. Vou falar todo dia, eu vou participar uma vez na vida, outra na morte. Deixa eu falar também. Tu poderia dizer, seria justo. Olha, eu queria estar com o PVC, mas eu tô com o Ribeiro Neto. Não faria isso. Vem cá pra mim, vem pra mim aqui. Ai, meu Deus. Esquece a legenda e foca em mim. Tu não me vem com quadros, todo ele branco. Quadro branco, sério e assim, ó, deixa eu dizer pra vocês, eu sei que o Mano é página virada. Só que entender o processo da demissão do Mano, ele é muito importante para entender o que está acontecendo agora. Vocês viram a página muito rápido, né, cara? Eu vou dizer, quando terminaram comigo um relacionamento, Baldassi, que acabaram fazendo isso, eu fiquei 6 meses de luto, assim. Tu quer que eu fique de luto por causa do Mano Menezes? Com o River Plate pela frente, se tu tivesse na mira um River Plate quando terminaram faltando contigo... 15 dias. Tu não estaria preocupado com o relacionamento. Por exemplo, quando tem os términos, tem sempre um River Plate. Não, tu é rápido. Mas assim, o problema é que o Baldassi é aquele cara que ele afunda, entendeu? Sim. Mas afunda. Tá, mas agora vem Só que aí depois ele... É um negócio do Mano Menezes. Tu diria que o Baldasso vai da calça de moletom ao terno, assim? Não, é um negócio inacreditável. Só que aí assim, ó, o Baldasso, cara, era amor ao Mano Menezes, associação do Mano Menezes, aí demitiram o Mano Menezes e esqueceu o Mano Menezes. Mas aqui, ó, se comete uma injustiça, tá? Se comete uma injustiça. Olha isso. Se comete uma injustiça, porque quando tu questiona o grupo do Inter, barbaridade. Quando tu questiona o grupo do Inter, as pessoas acham que tu tá passando pano pro Mano Menezes. E não é verdade. O problema do Internacional não é só o treinador. Estava sendo um dos problemas, mas não é só o técnico. Tá, Ribeirinho, tu tem a palavra, a gente te interrompe. Eu não sei, eu posso participar. Tem, o Lucas tá a postos, ou tu prefere Não, falar o Lucas então. Então, Lucas, eu quero bastidores. Bastidores da demissão do Mano, bastidores da vinda do Cudê. Manda daí. Tudo bem, JB? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. A gente já está aqui no CT Parque Gigante, onde foi comandada uma atividade por Cauã de Almeida há pouco, após essa demissão do técnico Mano Menezes, e todos na expectativa, obviamente, JB, do anúncio oficial do Internacional de Eduardo Cudê. Tem tudo certo já
entre as partes, isso desde ontem, final da tarde, início da noite. Foi comunicada a demissão por volta das 10 horas da noite, quando o presidente já havia ido até o apartamento do técnico Mano Menezes, na zona norte de Porto Alegre, e havia o comunicado de sua demissão. E é importante ressaltar, tá, JB, essa decisão não vem já de um tempo, não, foi tudo ontem. A decisão, o início também das conversas foi a partir do final da manhã de ontem, do presidente Alessandro Barcelos com seus pares no Conselho de Gestão e no Departamento de Futebol, até que no final da tarde foi comunicado ao técnico Mano Menezes o seu desligamento do cargo, e aí os contatos já estavam sendo feitos entre o presidente Alessandro Barcelos e Eduardo Cudê. Tem tudo muito bem alinhado para ainda hoje, quem sabe, ser anunciado Eduardo Tchatcho Cudê como novo técnico do Internacional, JB. Fala, Baldasso. Querido, passa aqui, vem cá, Ribeiro. Passa, Ribeiro. Passa na frente de todo mundo. Passa aqui na frente. Podia ser um pouco... Podia ser um tá pouco tão mais... abalado com o Cudê assim. Podia ser um pouco mais rápido. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, para a gente entender o movimento que o Inter fez. Esse movimento, ele não é só um movimento técnico, né? Porque o Inter está contratando o Eduardo Cudê por conta da relação que o Alessandro Barcelos tem com ele, que não é uma boa relação. O Alessandro Barcelos é amigo de Eduardo Cudê, né? Mano Menezes não evoluiu no seu trabalho, ele faz a troca. Essa troca não é só uma troca técnica, ela é uma troca política. Alessandro Barcelos está jogando as suas últimas fichas, é o all-in. Isso aí. Está jogando as suas últimas fichas na sua reeleição. Tem 7 jogos da Libertadores, deu a cartada final, arriscou tudo que podia arriscar com o Eduardo Cudê. Ou dá muito certo e ele se reelege, ou dá muito errado e ele morre definitivamente politicamente, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu queria aproveitar muito até a presença do Calvin aqui, que é quem mais entende disparar de futebol de todos nós. Nós temos 13 dias para uma revolução tática. O Cudê não vai chegar aqui e ajustar coisas. O Cudê vai virar o Inter do avesso na forma de jogar, porque ele tem uma forma de jogar que é o avesso do que o Inter vem jogando, e tem 13 dias para montar isso. É possível, Calvin? Olha, o esquema todo mundo já sabe, né? Que é o 4-1-3-2, geralmente sem pontas, mas no Atlético, nessa temporada pelo menos, ele vinha utilizando o Pavon, que é um ponta, ex-Boca, bem aberto, e aí o lateral direito é que ficava como um zagueiro. Tanto que na última vitória do Atlético Mineiro com o comando do Eduardo Cudê, que foi sobre o Alianza Lima no Peru, vitória de 1-0, o Pavon foi titular na ponta direita e o Bruno Fux, aquele mesmo, ex-zagueiro do Inter, jogou na lateral direita para ficar segurando um pouco mais atrás. Então ele pode fazer isso, por exemplo, do lado esquerdo com o René. Tem o René segurando na lateral e o Wanderson aberto na ponta. Aí do outro lado tem o Maurício, que é o meia que vem para dentro. Então ele, pelo menos no Atlético, já fez esses ajustes. Que não necessariamente ele pode replicar. Eu tenho medo do seguinte... O Mano Menezes pediu, ontem eu caí de costas, Fabiano Brotas. Ontem eu caí de costas. Ribeiro Neto, tu acertaste uma tese. Qual delas? Uma tese. Tu tens um ponto. Não é que parece, mas tudo bem, vamos lá. O Bruno Henrique, Baldasso, eu tinha que era 500 mil. Só que tem o aluguel do passe do Bruno Henrique mais 250. A conta Bruno Henrique chama 750 mil. Abriu os cofres, velho. A conta Rocher chama 100 mil dólares mais líquidos, mais impostos. JB, A conta Enervalência é 10 milhões de dólares por 3 anos, coloca 1,5 milhão de arrancada. A conta era o 4. O Arangues custa 600 mil no primeiro ano, 650 no segundo ano e mais 1 milhão de euros de luvas. E a rescisão do Mano? Situação, 800, 1 milhão de reais a rescisão do Mano. E a multa rescisória do Cudê? Tá, isso eu não sei. Tá, mas a questão é o seguinte, ó. O Inter, nesses caras, o Inter abriu o cofre. Só que o Inter, o Cudê joga com tripé de volantes para ter Bruno Henrique e Arangues. Não, eu vou te dizer. Geralmente ele joga com um primeiro volante e aí mais 3 na frente e 2 centroavantes. Segundo. Calvin, se tu me permitires, eu vou escalar o time do Eduardo Cudê agora aqui. Eu vou escalar o time do Eduardo Cudê, tá? Para todo mundo que está assistindo. Mas o Bruno Henrique não tem função. Eu vou escalar o time do Eduardo Cudê. Porque eu vou lembrar do time do Cudê, em que o D'Alessandro, por vezes, juntou no Galhardo como segundo atacante, a função do Musto, que era um terceiro zagueiro, primeiro volante, o zagueiro que saía jogando. Então eu vou escalar para vocês que estão assistindo o time de Eduardo Cudê no 4-1-3-2. Atenção, o goleiro é o Rocher. Acabou qualquer dúvida, esqueçam qualquer dúvida, o Cudê vai botar o Rocher para jogar. Os laterais serão o Bustos e o René, né? Pelas características, com liberdade para apoiar e tal. Os zagueiros, atenção, Vitão é um zagueiro e pelo menos um dos zagueiros, o Eduardo Cudê coloca alguém que tem a capacidade melhor de sair com a bola. Foi por isso que ele tirou o Moledo do time lá atrás. Nico Hernandes tem a melhor capacidade de sair com a bola, vai ser o zagueiro pela esquerda. O Gabriel vai ser o primeiro volante, mas não é primeiro volante.
É partindo do meio dos dois zagueiros, como era o Musto e depois o Lindoso no primeiro time do Eduardo Cudê. A linha de três. Arangues, Bruno Henrique e Maurício. E na frente, Alan Patrick e Ener Valência. Esse será o time do Eduardo Cudê. Alan Patrick? Alan Patrick, como era o D'Alessandro no começo. Mas e o Luiz Adriano? Ele jogou no Racing com 2 centroavantes, no Rosário Central com 2 centroavantes, até no Inter com Abel Hernandes e Galhardo em determinado momento. Mas ele também botou o D'Alessandro na frente, ele vai botar o Alan Patrick mais grudadito no Valência e vai fazer uma linha de 3 atrás dele. Eu acho que ele vai botar o Wanderson ou o Pedro Henrique ao lado do Valência. Ele não foi ponta, cara. Mas eu quero... Não. O único ponta que ele usou no Inter foi o Marcos Guilherme, o Marquinhos. Centralizado, tá? Os dois não são na ponta, não é ponta. Ele avança os laterais, o primeiro volante dele, o Musto já chegou? Aliás, eu tenho até dúvida se vai ser o Gabriel com tanta facilidade, porque ele gosta muito desse volante mais alto. Tanto que ele usava o Musto, né? Tu acha que pode ser o Atlético era o Batalha. Também não é alto. Eu não quero... Não, o Romulo é mais alto que o Gabriel. Matheus Dias. Mas o Romulo é mais alto que o Gabriel. Mas acho que o Inter vai contratar volante. Tá. Ele quase não contratou nessa temporada. Tem pouquinho. Ribeiro Neto, eu vou sentar aqui para não te atrapalhar, tá? Vou sentar aqui e quero te ouvir. Tá bem, aprenda enquanto eu estou, porque amanhã eu já estou fora. Tu vai embora também? Não, que nem o para aí, César? cara. Amanhã eu estou fora. Te chamaram para sala de redação? Assim, Ribeiro? Não, mas amanhã eu estou fora. O que eu vou fazer? Tá, mas tu tá fora vocês por fiquem quê? aqui à vontade, façam o que vocês quiserem. Peraí, o Meneghetti foi para a Argentina, o César tá no sala de redação, tu amanhã tá dizendo que não vem mais. Eu estou aí no Gravatal, mas é por 10 dias. Ah, tu vai de férias pro Gravatal. Há 10 dias eu A volto. última vez que o Ribeiro falou que ele ia pro Gravatal, ele tava no Egito. Mas eu vou ali, eu vou ali. Não adianta, vocês não se livram de mim tão fácil. Eu vou e volto. Assim, gente, olha cá. Vocês estão normalizando muito e eu entendo, porque nós temos que olhar para frente. Então nós estamos aqui fazendo só a projeção, porque essa é a notícia. A notícia hoje é Eduardo Cudê. O Mano Menezes foi notícia ontem de noite. Só que, mesmo que essa obviedade seja tão saliente, Daniel, eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender esse processo. Porque a falta de convicção do presidente Barcelos é tamanha, e eu digo do presidente porque ele manda sozinho no Internacional. Né? Não tem planejamento. Centralizador e tal. Então, o Barcelos, ele encostou tanto no técnico Mano Menezes que ele demitiu o preparador físico, ele demitiu o coordenador técnico, ele mudou o diretor executivo, ele mudou até o departamento de futebol. E preservou o Mano. Que até em determinado momento tinha uma cumplicidade, porque teve aquela proposta do Corinthians. Então, o Mano meio que estava protegido dentro de uma bolha. Agora eu pergunto, é por isso que é surpreendente, se havia já no próprio âmago da questão para o presidente uma dúvida sobre a competência do Mano Menezes para dirigir a equipe. A dúvida não surgiu Por que ele não o fez na data FIFA? Mas a dúvida, o Lucas Dias... Porque teve 10 dias, o Inter só treinando, que daria um espaço para um novo treinador fazer o seu trabalho Lucas com Dias maior trouxe, eficiência. O Lucas Dias trouxe uma informação hoje no Atualidades Esportivas, primeira edição da Rádio Bandeirantes, comandado pelo Luiz Henrique Benfica, é o seguinte: após o jogo contra o Palmeiras, não havia do presidente do Inter a ideia de trocar o treinador. Ela ocorreu ontem pela manhã. O que não surpreende, porque afinal de contas, se tem uma coisa que não existe no Inter é planejamento. O Inter contratou o jogador pedido pelo Mano para botar o Mano Menezes na rua. O Internacional contratou o Baralhas para devolver para o Atlético. Não tem convicção nenhuma que o Mano Menezes foi demitido sem o Cudê já estar contratado. Sinceramente, jogou para a política. Com todo respeito, o presidente do Internacional jogou para a torcida. É uma ação política. Assim como o que ele está fazendo, e a minha leitura, que eu já disse há algum tempo a vocês, ele botou, como é que é a palavra que é tão bonita? Austeridade. Como é que é? Austeridade financeira. Ah, é tão lindo isso aí. Ele chutou na lua. Tá gastando uns tubos. Ribeiro, é que eu sou os tubos. Peraí, não está medindo nada para salvar a gestão. Isso aí é saliente. Ribeiro. Que austeridade financeira? Nunca teve austeridade financeira. O cara aumentou a dívida, Ribeiro. Então, a dívida aumentou, olha o balanço. Agora tem o seguinte, a dívida aumentou. Eu quero ver passar
o contrato do Cudê até o final de 2024. Não, ó. não vai passar. Eu quero ver isso aí. A informação que o Alexandre Ernest, que é um cara que sabe muito de internacional, do canal Voz do Gigante, ele e o Colar fazem um baita trabalho lá. O Ernest tem a informação que é o seguinte: existe no contrato do Cudê, eu não sei se contrato foi verbalizado para o Cudê, e por isso que o Cudê está dizendo que se o presidente Barcelos ganhar, o presidente tem um compromisso com o Cudê que ele fica para 24. Não tem Contrato problema, de 6 meses. Política. Não, tá bem. A chance do Cudê. Aí eu vou dizer, gente. Cudê, a chance de tu ficar, ela é muito Então resumiu o contrato de 6 meses. Eu vou dizer agora para vocês. É uma ação política, é uma cartada arriscada e já tem uma definição. Se Cudê der certo no Inter, Alessandro Barcelos está reeleito. Evidente. Está reeleito, inclusive já com o contrato amarrado, o contrato amarrado com a renovação automática para lá. Peraí. Tu acha que tu vai ganhar Libertadores? Não, olha os meus olhos. Teu olho é azul, meu olho é verde. Lindos, maravilhosos. As únicas coisas. Jogos. A única. Eu pensei que era vermelho. Não, é que eu fui dormir às 4 da manhã. JB, se o Cudê der certo, o Inter é campeão da Libertadores da América. A única coisa que nós temos boa é o olho. Tu sabe disso, né? Sim. Porque o resto não ajudou. Pego gente pra cacete. Tu pega gente? Vamos lá. Opa, eu não. Fala, termina. Cara, olha só, olha pra mim. Tu achas que tu vai ganhar a Libertadores? Acho. Fala olhando no meu olho. Se o Cudê der a Liga, o Inter ganha a Libertadores da América. São 7 jogos, Pode dar a Liga. São 7 jogos. Pode dar a Liga Forte, a Libra, o que tu quiser. Só deixa que eu não te dá. dizer o seguinte: Cudê dar certo pra mim é ganhar a Libertadores, tá? Porque senão daqui a pouco não vai faltar o discurso do não ganhamos nada, mas o Inter é ofensivo. Não, peraí, o Baldasso. Tchatcho. Peraí, Tem que ganhar. Tem que chega ganhar na final da Libertadores. Senão não deu certo. Peraí, chega na final da Libertadores Menezes, do Maracanã. Final da Libertadores, o Calvin e Danielzinho. O que vocês acham? Vamos ver se nós fechemos aqui. Hoje o Inter final não da tem condição. Libertadores, Inter e Palmeiras. JB. O Inter perde 1-0 do Palmeiras. Não, perde nos pênaltis. Perde nos pênaltis. JB! Chegamos lá, mano. JB, eu já cheguei à final de Copa do Brasil, eu já cheguei à final do Brasileiro com o Edenilson impedido, chegar à final de Libertadores e bosta nenhuma pra mim é a mesma coisa, cara. Daí tu mantém o Cudê. Eu preciso, não mantenho o Cudê, caramba! Ou ganha a Libertadores da América ou adiós, tchatcho! Não tem essa, velho! Chega de bater na porta, cara, nós temos que ganhar a Libertadores da América! Adiós, tá, tchatcho, cara. Só um pouquinho. Então o Baldasso tá achando... Cara, o Baldasso tá achando que ele vai ganhar a Libertadores, Mas assim, ó, essa cartada que dá o presidente, que é arriscada, essa informação que tu deu aí, tá dentro desse processo. Qual é a informação que tu falou? Isso vai ser amplamente divulgado, tá? Amplamente, porque favorece a estratégia do presidente Barcelos. Se o Cudê der certo, já está amarrado para o próximo ano. Isso aí é uma estratégia política, é claro que o presidente Barcelos... Se não tiver o resultado, não adianta. É claro que o presidente Barcelos está contando com essa varinha mágica de que vai dar tudo certo. É a única forma, Daniel, do presidente se reeleger. Porque se não houver esse tipo de mudança radical no histórico do Inter recente, tá fora, ele vai perder a eleição. Então ele está tentando de tudo. E essa é a última estratégia, é a cartada final. Me desculpa. Arriscado ou não. Eu não usaria esse termo. Tá? Eu não usaria esse termo. Tu usaria qual? Desespero. Isso não é estratégia política. É desespero. Ou vai ou racha. É uma atitude ou desesperada. vai ou racha. O Ener Valencia foi contratado por desespero, quando a coisa apertou. E acertou, tá? Não estou criticando a contratação. Mas... em outros momentos eu não sei se viria, tá? Então esse é o ponto que me preocupa. E tem algo no Internacional que está acontecendo hoje que é sintomático, o silêncio da oposição do Inter. A oposição não precisa nem se manifestar com o que está acontecendo. Até porque os caras estão se matando sozinhos, né? Deixa eu colocar o Paulinho Pires lá em cima. O Paulinho entra aqui, o Baldasso vai pro Merchan, Baldassinho. Vai pro Merchan, chama a Carla lá e tal, chama a Carla, vai pro Merchan, coloca o Paulinho Pires. Eu quero ouvir a opinião do Paulinho. O Paulinho... Não tem a câmera? Cadê a câmera? Não tem a câmera, mas eu posso falar aqui, né? O Paulinho, eu quero saber, o que tu andava fazendo que tu não tava mais pela Bandeirantes? Eu fiquei alguns dias em férias e tudo mais, né? Então estou retornando agora. E o que tu acha do Eduardo Cudê? Eu, primeiro, acho que não deveria ter trocado o Mano, demitido o Mano Menezes, que eu acho que não vai mudar quase nada, praticamente nada. O problema do Inter não é o técnico. Também era o técnico, mas não era apenas o técnico. Então, consequentemente, considero que o Internacional não vai adiante nem no Brasileiro e nem na Copa
Ó, tô aqui Olha agora. aí. E nem na Libertadores da América, porque o problema principal do Inter não é o técnico e sim os jogadores. Nossa, Paulinho Pires detonando. Enfim, sabe como é que é? Quando o Meneghetti não tá aqui, a gente se permite essas coisas, né, Ribeirinho? Aí a gente Eu pode vou sair fazer. de férias amanhã. Eu quero chamar a Michele para falar sobre Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo. Michele. Vamos falar sobre isso sim, JB, porque ontem a CBF sorteou os mandos de campo da Copa do Brasil, das semifinais, e o Grêmio já tem definido que vai decidir no Maracanã. O primeiro jogo, portanto, na Arena, no dia 26 deste mês, às 9h30 da noite, já está definido também a questão do horário. O jogo de volta lá no Rio de Janeiro, no dia 16 de agosto, também às 9h30 da noite. Ribeiro, decisão no Maracanã, Grêmio. Ô, Tá, Ribeiro, primeiro, Grêmio Neto. Eu postei lá no meu canal, no Ninho Sério, canal do YouTube, junto com o Rock Bola, que é uma banda de rock and roll sempre muito especial, todos os posts. Tipo, o Mano Menezes caindo e tu falando sobre Oasis Isso aí, é verdade. AC/DC. Não, é assim, ó. Valeu! Sério! Mano, caiu. Então, assim, ó. Gente, lá no canal do YouTube do Ribeiro Neto. Cara, eu conheço duas pessoas que fazem casinha sem chão. Uma é o Cudê, a outra é o Ribeiro. É. Se Também tu for não tem- daqueles desenhos lá que mandam tu fazer, tu faz sem chão, né, Ribeiro? Tu faz a casinha e ela fica flutuando. Olha, cara, eu vou dizer, tá? Se tu for ver o meu teste de QI, tu vai te surpreender, tá? Mas QI psicotécnico é diferente. Tá bem. Vamos focar no Grêmio. No Grêmio! Aliás, precisamos falar de Grêmio, né? Alguém tem que falar de Grêmio Mas não aqui é, no na verdade, programa. não é Grêmio, estamos falando de Inter, só que Inter Miami agora. Não. Mas espera um pouquinho. Tu acabou de me perguntar sobre o sorteio do Inter do Grêmio e fala Flamengo. sobre o Você tá me sorteio do deixando Flamengo. louco. Não, é que eu só quero saber do Inter Miami. Não, eu tô meio prejudicado, assim, sabe? Então eu tenho É que entender. tem novidades. Ô, Paulinho, pede pra produção pro Caliel trabalhar, já que ele não tá fazendo nada aí. Pede pra ele trabalhar e pegar o tweet que a gente botou no nosso grupo de um repórter Uruguaio, da TIC Sports, não. É da Argentina? argentino Ah, que tá bem. tá lá cobrindo o Inter Ribeirinho, Miami. na verdade, nós fizemos tanta tese na história. O Daniel Oliveira tem 65 anos de carreira também. O que a gente já fez de tese na vida sobre jogar o primeiro em casa, o segundo fora. Cara, não muda nada, velho. Não muda nada. Tu tem que jogar bem. Muda. Para, cara. Nesse caso, Para. se os times fossem minimamente parelhos, eu entenderia. Nesse caso, faz muita Só muda a diferença pelo estratégia. seguinte. Faz muita diferença pelo seguinte. Joga a primeira no Maracanã, faz um retrancão, perde de 1-0. Ou empata em 0-0, 1-1, 2-2 e tal. Faz umas assim, ó. Eu acho o fecha contrário. a casa. Tá. E aí vem pra casa, tu tem chance. Agora, sabe qual é o problema? Tu perde de pouco aqui Vou na te dar arena. contra- Ou empata na arena e vai Vou te dar contra-argumentação. Tu perdeu. Tu joga um primeiro jogo em casa, que tu sabe que é o jogo para estabelecer vantagem, cria um puta do ambiente, Ai, claro. enche o estádio Vai golear o Flamengo. e trata esse como o jogo da classificação. claro. Não. Mete 2-0. Se faz 2-0, acabou. Flamengo não vira nada. Não, Baldasso, tranquilo. Eu tô super confiando. Nós vamos meter 2 no Flamengo. O Flamengo é pra começar. Não, em Um tese- no primeiro, outro no segundo, e nós nem esse é o falemos teu- mais. esse é o E teu aí time. vamos no Maracanã só pra garantir o E é o resultado. Nós vamos chegar Flamengo- lá no Maracanã com o regulamento embaixo do braço. 2-0 aqui na arena. Então, Não, tu o acha- Flamengo mais Mas então desfalcado. tu acha que no Maracanã o primeiro jogo também não vai dar certo? Por quê? Não, o cenário que tu colocou é o seguinte, é ir no Maracanã e fazer resultado. Por que o tu acha que resultado dá é pra perder fazer? de pouco no Maracanã. Não, tu pode perder jogando a Vem cá, primeira cara, no pelo Maracanã amor e de decidindo Deus, em casa, cara. eu sou colorado, eu deveria estar concordando contigo e torcendo para tu estar certo, mas vocês estão estabelecendo uma impossibilidade do Grêmio que, desculpa, ela não existe. Essa impossibilidade que vocês estão estabelecendo do Grêmio, ela não existe. Impossibilidade é uma palavra Eu já falei forte aqui. que tu tá usando. Eu tô- Óbvio que eu não tô falando Não. de impossibilidade, mas tu tá tratando que dá pra fazer Não, 2-0 natural no Flamengo. Esse Flamengo não é o Flamengo do Jorge Jesus. Ah, não, Eu mas vou não. dizer uma coisa pra vocês. Não, mas é bom time, ô, eu tô borrado de medo que o Grêmio seja campeão da Copa do Brasil. Já falei aqui. Deixa eu dizer para vocês, tá? O que eu disse, e agora eu vou tentar dizer, é que é ruim, mas é bom. Diz muita coisa. É ruim, mas é bom. Mas tudo bem, espera eu falar e aí nós vamos testar os valores cognitivos Não, a de manchete todos, é impactante, entendeu? né? Então, assim, ó, é ruim porque nós temos aqui na nossa cultura de que o segundo jogo em casa é melhor. Eu penso assim, tá? Os argentinos pensam diferente. O River Plate lá tá andando, se vai decidir no Beira-Rio ou não. O Atlético Paranaense teve isso com o Flamengo, não deu certo. Perfeito, mas Mas aí o que tá. Atlético jogou melhor o segundo jogo, né? Jogou Jogou e perdeu muito. 2-0. O Grêmio também jogou melhor vai contra o Flamengo, assistir que na ganhou de televisão, 3. O que eu quero dizer é o seguinte: é ruim, mas é bom. Sabe por quê?
Porque até o jogo é muito cedo, isso foi muito ruim para o Grêmio, tá? O jogo ser dia 26, Isso sim, tá? isso sim. A janela do Grêmio já é uma janela horrorosa, porque o Grêmio não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para contratar. Então, não tem nem dinheiro, não tem nem tempo para recuperar o PP, por exemplo, que é o único que poderia agregar qualidade ao time. Tá. O que é ruim e o que é bom? Então é bom porque o primeiro jogo cedo em casa, o Grêmio evidentemente vai fazer a final dele aqui. Claro. Né? E se tu conseguir qualquer vantagem, a mínima, 1-0, meio a 0, gol do Soares de pênalti aos 48, tu repassa a responsabilidade para esse Flamengo do Sampaoli. E será um Flamengo pior do que no jogo da volta, porque está sem o Gerson. Tá bem, mas ainda assim, tá? O Flamengo, assim como você, a gente, claro que reconhece que o Flamengo é favorito, que tem mais time, que tem mais grupo, tá tudo bem. O Flamengo ama pagar o mico no Maracanã. É só ver a história. Então, pressionado por resultado, eu acredito que o Grêmio possa passar. É improvável? É improvável. Pô, olha os dois times, é improvável. Só que a Copa do Brasil é assim. A Copa do Brasil tem características próprias para esse tipo de confronto não ser vencido pelo favorito, né? São Paulo eliminou o Palmeiras de novo, tá? E vou dizer, e vai perder para o Corinthians, o São Paulo. Aliás, o Corinthians, por muito pouco, não ganha a Copa do Brasil em cima do Flamengo no Maracanã. Exatamente. E o Corinthians vai para a final, quer dizer isso, que vai ganhar do São Paulo, mesmo o São Paulo sendo favorito. Tá, então o Mano Menezes está desempregado. Porque a única chance seria cair e aí o Mano assume o lugar do Lucha. O hype do Mano Corinthians já passou, meu. O hype. O hype. Tá. Deixa eu mudar de assunto aqui, a gente ainda tem um tempinho para falar sobre isso. Tá no ponto aí, produção, o tweet do repórter da TIC Esportes da Argentina, que ele colocou o seguinte: o Gastón Edul, Luis Soares acerca ou perto do Inter Miami. Estão negociando faz um tempo e avançou. E Inter Miami creem que vão ter ele em breve. Aí vem um esclarecimento importante. Esse é um repórter que está em Miami. Ele foi enviado porque o Messi está lá e ele está lá cobrindo. Hoje foi o primeiro treino do Messi. Foi hoje? Foi hoje, né? Foi apresentado ontem, né, cara? Foi apresentado ontem e tal, e ele está lá. Então, assim, ele está no clube. Isso é muito importante contextualizar. Não é um cara assim, o cara está lá na redação em Buenos Aires e deu essa informação, o que às vezes até acerta. Então, ele está no clube. Só que ele acaba de soltar um vídeo, dá para procurar aí, produção, tá? Só para a gente rodar de lustra, ele colocou um vídeo porque a notícia ganhou uma proporção gigantesca aqui, e ele disse, não, vou contextualizar melhor. E aí nesse vídeo que está lá no tweet dele, ele diz, não. Então veja bem. Tem um acerto do Inter Miami com o Soares. Tá bem. E agora, o Inter Miami precisa que o Soares consiga a liberação no Grêmio. E aí? Eu falei com duas pessoas do clube que me disseram o seguinte: tá claro pro Grêmio que existe alguma coisa. Sim, que ele quer que o Soares ouviu os caras. E que existe uma pressão via imprensa para vazar essa informação. Mas não foi comunicado de nada. Não foi comunicado de nada, ninguém falou com o Grêmio, e se vier, não vai ser fácil levar. 70 milhões esquece, tá? Nem sonha. Então, o Ribeiro uma vez falou 35. Tá bom, 30 tá bom. Não. $5 os caras não querem pagar. Se pagar, eu acho que leva, tá? Mas não vão pagar. Isso é brincadeira também, não vão pagar. Vai contratar o Luizito Soares por $5 milhões. Não, mas eles não querem pagar. Então, assim, é tudo que nós temos. Nós vamos dizer assim, o Soares está saindo, o Soares está indo embora. Não. Tem um repórter dizendo que ele está no estádio do Inter Miami e disse, aqui estão dizendo que se acertaram com o jogador. Pode rodar o vídeo aí de ilustra, acho que não tem muito sentido a gente rodar, mas só para a galera entender, inclusive o contexto dele gravando. Vamos lá? Contamos que desde que llegamos a Miami, Inter Miami está seguro el club de que va a tener a Luis Suárez, porque están negociando. Su idea era en diciembre porque es difícil la salida de Gremio, pero sabemos que están avanzando ahora y que de hecho se avanzó. Así que Luis Suárez se acerca a Miami de a pouco. Falta resolver su salida de Grêmio. Não, mas parei que tem um negócio importante aí. Tá, esse, no fundo, aí é o estádio do Inter Miami, só pra galera entender que o cara tá dentro do estádio, dentro do clube. Ele meteu um veja bem aí, tá? Mas ele manteve aquilo que ele postou no Twitter. Que o clube está muito confiante na contratação do jogador. Isso aí ele não desconsiderou. Mas porque acertou com o jogador? A multa é 70 milhões de euros. É isso aí. Não, beleza. Mas daqui a pouco tem alguma coisa de bastidor que não chegou ainda, né? O Baldasso, a torcida do Inter ficou ensandecida quando descobriu que o Guerrinha falou com o Mano.
Sim, como se nunca nós tivéssemos falado com E às treinadores vezes da eu tenho que gravar vídeo pra galera dizer assim, gente, vocês acham o quê? Que a gente chega aqui, que o JB diz assim, olha só, eu tenho informação, vocês acham que não é o treinador, não é o presidente, não é o diretor de futebol. O Cudê tem os amigos dele aqui. O Cudê tem os bruxos dele aqui, vai falar com todos eles. Tanto que o Mano acusou o golpe na Eu última só queria, não sei se até para amigo. esclarecer para as pessoas, eu não sou um dos bruxos do Cudê. Eu não vai ser comigo que ele vai falar. Não, mas tu é Se bruxo. ficou alguma dúvida aí... Tu é bruxo. Tu é bruxo de outros. Como é que é, Chiclé? dogmas. Como é que é, Chiclé? Fala na caixa aí. Bobaço. Bobaço. Que é como o Cudê Agora, eu me vou te chama, dizer um bobaço. negócio, JB, isso é preocupante, porque toda hora tem uma história, ou vai operar, ou vem o Inter Miami em cima, não sei o que está acontecendo no bastidor, né? Sabe que Porque eu a até gente fiz- vê o Luizito, ele parece que está meio fora desse contexto. Aí, de repente, vaza uma informação lá no Uruguai, pessoas próximas ao jogador e tal. Não sei o que está acontecendo. É que tem assim, ó, 70 milhões de euros e tal. Você sabe muito bem que se o Soares sentar com o presidente Guerra e disser, presidente, Mas é que ele não fez isso ainda. eu quero ir pressão de lá, o bastidor. meu amigo tá lá, eu quero ir lá, dá uma ajudada aí. Porque o máximo que o presidente Guerra vai fazer é o seguinte, tá bem, só que consegue uma grana dos caras lá, né? Consegue Mas, uma Valdacinho, coisinha pra nós aí, o mais só pra maluco- dar uma equilibrada aqui. É que o mais maluco é que... É que não parece que o Soares fez isso. Ele não fez isso. É isso que o Grêmio Então, em algum momento ele vai ter que fazer, mas né? é que o Grêmio tá com a cabeça que é um trevo justamente por isso. Se o jogador chegasse, sentasse e falasse, mas ninguém fala nada, Tá, o mas jogador em não algum fala nada momento- e fica assim, nessa pressão de Mas o bastidor. Baldasso E aí coloca agora, aqui, pra mim, essa, pra galera que fala, dá pra rodar o Ilustra só de novo, só pra gente colocar, sem a voz dele, só de Ilustra, como a gente chama, pra ilustrar o que o repórter fala, não vai dar? Mas assim, pra galera que tem memória, então, apelar pra memória do pessoal, ele tá no estádio do Inter Miami, ele tá no local do fato, e ele disse, a direção do Inter Miami, ele deu a fonte, né, que ele falou com algum dirigente do Inter Miami, tá confiante com essa situação. Mas não tem nenhuma novidade, eu acho. Não tem nenhuma novidade. Qual é a novidade? Tu estar no estádio do Inter Miami dizer Tá, e assim, daí? a direção está confiante que avançou com o Soares. Respeita o teu colega, o Ribeiro Neto. Teu colega deu uma informação. Tu acha que é uma falta de respeito do Respeita. colega? Logo tu, né? Sou um cara que sempre valorizou os colegas jornalistas, tá desrespeitando teu É colega. que agora ele não é mais chefe. Cuidado com o Porque eu vou dizer Tá, eu pra quero vocês o ouvir o seguinte, mas não Calvin. tem nenhuma... Porque o interesse do Inter de Miami na conversação não é notícia. Todo mundo já sabe disso. É isso aí. Calvin Correa. A grande notícia que ninguém deu ainda Meu é querido, a parte do meu Grêmio. querido, Não, eu vou dizer, a notícia... achar- Não, tu tá enganado. O mais importante não é o acerto com o Grêmio. O mais importante é o Soares ter definido o que quer ir. Isso é mais importante que o acerto com o Grêmio. Porque se o Soares quiser ir, ele vai ir. Não vai. Ele Aí vai. está. Se ele quiser não ir, ele vai, vai. não vai. E a direção do Grêmio não tem que ter esse teu... Ai, Jogador, vai, meu vai querido, na minha frente. meu querido, vocês que estão assistindo, em 2012, eu acho, Calvin deve lembrar, o Inter contratou por 7 milhões de dólares o melhor jogador da Libertadores da América daquele ano, chamado Escoco, e fez um contrato de 4 anos com o Escoco. O Escoco chegou em Porto Alegre, um mês depois ele disse, eu não tenho adrenalina para jogar acá. Sabe qual é a diferença? Ele disse, deixa eu completar, ele disse que não queria mais jogar aqui. Não, mas tem contrato. Aí veio o Ribeiro Neto aqui, não pode, quem manda é o Inter, é jogador. Ele não queria. Cara, se ele não queria mais jogar aqui, o Inter foi lá e deu um jeito de recuperar um pouco do valor e vendeu. Jogador de futebol que não quer jogar mais no clube, não tem como segurar. Isso é que nem relacionamento. Vocês já tiveram aí relacionamentos que a pessoa... Tu amava a pessoa que estava contigo, mas ela não queria mais. Tu tenta segurar, não adianta, ela vai embora. Tem uma frase muito falada entre os empresários de futebol que diz o seguinte, quem controla o jogador, controla a operação. Pode perguntar qualquer Vocês empresário. estão botando a carreta na frente dos bois, né? Qualquer empresário de futebol do alto nível fala essa frase. Quem controla o jogador, controla a operação. Só tem uma coisa... Porque é o jogador é que define. Só tem uma coisa que difere tudo, e aí muda tudo do cenário que o Baldasso falou. O Luiz Soares é ídolo da torcida do mas eu Grêmio. não estou dizendo e que ele quer. não vai querer manchar isso aí. É isso aí. Tô com o Ribeiro nessa. O Ribeiro apelou pelo sentimental. Isso Eu quero te ouvir. Eu estou ansioso para te ouvir, Calvin Correa. Se tu vai achar que ele... Tem que apostar. A gente aqui aposta na KTO. Tu é bom na KTO? Sou bom. Tu entende futebol. Quem entende futebol não vai bem na KTO. É a minha esperança. Confere lá então no Duplo K lá no Spotify, que tem o projeto, isso. Tu tem um podcast no Spotify? Isso. É Duplo K. Duplo K. Por quê? Porque eu e o Clériton. Tu e meu o amigo Clériton Vargas? Clériton gente Vargas, também boníssima. com K.
Mais a KTO. Clériton Vargas e Calvin Correa, duplo K, no Spotify. No Spotify, passando as dicas pra galera. Tá, e o que tu acha do Soares? Eu acho que o Soares deve, no mínimo, ficar até o final do ano. Porque, assim, seria um grande baque, um grande choque, tendo justamente uma semifinal contra o Flamengo de Copa do Brasil, ele sair antes. Não vai sair antes. Acho que cumpre até o final do ano e aí depois conversa com mais calma, até porque não há tanta pressa assim para ele sair agora. Ele consegue segurar uns 4 meses para depois poder jogar com o Messi, se esse for o desejo do Uruguai. Ele quer jogar com o Messi, pelo jeito. Eu vou acionar já de imediato a Michele Silva, porque tem possibilidade de novidade com o Michael. O que a gente tem de novidade por aí para reforçar o tricolor, Michele? Vamos falar sobre Michael, então, JB, porque essa situação ela ainda está bem nebulosa, tá? Isso porque o Michael ele tem toda uma situação para resolver lá na Arábia Saudita com o Al Hilal. Ele tem toda essa situação para resolver lá. Isso porque o Al Hilal, ele, aliás, é o Al Hilal, né? Ele é o clube do Michael. Ele tem essa situação de estrangeiros. Tem um limite de estrangeiros por lá, que é de 8. O Al Hilal tem 6. E, portanto, deseja ainda contratar outros nomes. Tem nomes sendo sondados, como Mitrovic, Rafinha, Lukaku. E aí passaria do limite de estrangeiros. Isso abriria uma possibilidade para o Michael, de repente, tomar outros rumos na carreira. Então, tem essa possibilidade por lá. Mas tem a informação também de que o Al Hilal mantém a valorização do jogador, mantém uma valorização salarial dele e ainda não deseja emprestar o atleta. Então, o Grêmio tem que resolver isso. Vamos pro break? E a Michele fica com a galera, é isso? A Michele, coloca a Michele aí. Michele, aparece aqui para eu te passar a bola. Bonito esse teu casaco, hein? Das 3 listrinhas e tal. Muito obrigado, protege muito bem do frio e da chuva. É? Exatamente. Então, tudo contigo agora, tá? Muito obrigado. Vamos lá. Vamos conversar com a galera aqui que está no chat da live. A empolgação da Michele é contagiante. Sabe que eu estou muito empolgada, sabe por quê? Porque ontem eu tive uma enorme, uma gigante notícia. Sabe por quê? Porque ontem, o que eu me dediquei o semestre inteiro, o que eu me preparei o semestre inteiro, de muita análise, eu tive uma baita notícia ontem à noite. Mas foi uma notícia, assim, que me alegrou profundamente. Sabe quando você tem aquele sentimento de tudo valeu a pena? Ontem eu apresentei meu TCC e tirei nota 10. Então, por isso, estou muito feliz. E vocês, quem já viveu isso sabe como é bom você se dedicar e ter essa possibilidade de apresentar e dar tudo certo. Então, deixa eu ver quem mais está mandando mensagem aqui. Abraço para Ingrid Paola, tá sempre no chat da live, um abraço para ela. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Guilhermezão também está aqui, o César Marques, Rafa, Flávio Five também está aqui. Deixa eu ver. Uma galera participando da nossa live, né, gente? Poxa, muito obrigado pelas parabenizações também. Estou muito feliz com essa conquista. O pessoal perguntando meu time, óbvio que eu não vou falar, né? Vocês estão malucos, certo? Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Hoje não temos informação sobre o almoço, tá? Inclusive, estou muito ansiosa por ele. Espero que esteja bom. Né? Arroz o quê? Que isso? Valeu, gente. Deixa eu colocar no ar aqui a nossa enquete para a gente encerrar. Para a gente colocar aqui na tela a enquete. Torcedor colorado, você aprova a contratação de Eduardo Cudê? Sim, fez um bom trabalho no Inter. 35, não deixou o clube na mão em 2020. Então, só para avisar para o pessoal do Twitter, que o Twitter não é a torcida do Inter. O Twitter é uma partezinha da torcida do Inter. Eu adoro o seguinte, tu dá-lhe pau nos caras do Twitter. A maioria, está comprovado que a maioria da torcida do Inter não queria o Cudê. Mas a estes eu peço, apoiem o Cudê. Apoiem o Cudê. Comprovado, ninguém tem comprovação de nada. Eu tenho. Eu tenho. Tu tem? Tá bom, tudo bem, mas aí o Baldassi dá-lhe pau dos caras do Twitter, só uma coisa para terminar. Twitter, no Twitter tem mala, muito mala, mas é que tem mala no Twitter, tem mala na Bandeirantes, tem mala em tudo quanto é lugar. Só para terminar. E aí os caras vêm aqui e me dizem, você bate, não sou eu, é o Baldassi que bate, xinga ele. Deixa eu só dizer uma coisa para terminar. O Tchatcho. Mota, eu não sei como é que eu tô sobrevivendo. Que charme, hein, o Baldassi, hein? Como que é? De novo? O Tchatcho. É muita coisa. Sensacional. Pega aí, porque assim, ó, é Tchatcho Cudê, demissão do Mano, Tchatcho Cudê, Luiz Soares, o repórter direto de Miami, dizendo que o Miami tem um acerto com ele, é demais pra mim, cara. Eu não tenho mais a... Agora, quer dizer que o Rezende, então, não aparenta 50 anos? Eu não quero dizer... Deixa só no ponto, entendeu? Não aparenta 50 anos. Ponto. Deixa assim. Melhor, né? É nosso chefe, né? Melhor. Isso. Ele é chefe, ele me conquistou, conseguiu me trazer pro lado dele, então eu vou ficar assim para não ter briga, tá? Deixa quieto. Tá certo, então. Você que manda. Abraço, valeu, JB. Valeu, pessoal!